Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 13 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus andava à beira do mar, e muitas pessoas iam atrás dele, e ele os ensinava a todos. Passando, Jesus viu um homem chamado Levi, filho de Alfeu, sentado na mesa de coletorias de impostos. E ele, olhando para Levi, disse: "Vem e segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que Levi ofereceu um jantar para Jesus e seus discípulos. Estavam ali também muitos cobradores de impostos e pecadores. E também muitos doutores da lei, da classe dos fariseus. E eles disseram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus, ouvindo esta pergunta, respondeu: "Não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a liturgia nos convida a mergulharmos no espírito do Evangelho. O Evangelho é uma força viva que ainda tem o poder de iluminar a vida das pessoas e converter os corações. E de acordo com o ensinamento da parábola do semeador, o semeador semeia a sua semente em todos os solos, propícios ou não. Porque às vezes a realidade humana pode ser desfavorável naquele momento histórico. Mas a palavra precisa ser anunciada oportuna e inoportunamente, porque ela carrega em si o germe, a força, para poder reavivar todas as coisas. Então hoje, perseguindo os passos de Jesus e caminhando atrás dele, nós vamos também percorrer a beira do mar com ele para perceber quantas pessoas andam atrás de Jesus, quantas pessoas o procuram. E muitas vezes somente para a satisfação de necessidades imediatas. Aquilo que Jesus disse: "Vós já estáis saciados." Porque todos nós, quando já estamos com o coração saciados, principalmente por coisas que não são absolutas, que não constroem, nós estamos saciados e ficamos impermeáveis à força do Evangelho. Jesus passando, ensinando, ele vê um homem sentado na mesa de coletoria de impostos. Segundo a lei de Israel, um impuro, um traidor, um desqualificado. Mas Jesus olha para ele com carinho e diz: "Vem e segue-me." Ele deixou tudo, se levantou e o seguiu. Isso deve ter sido para ele um momento de tanta felicidade, de tanta gratidão, que ele resolve então oferecer um jantar em sua casa em homenagem a Jesus, com a presença dos seus discípulos, e estavam ali também muitos outros cobradores de impostos e também pecadores, porque muitos seguiam Jesus. E no meio daquele jantar estavam também mestres da lei, doutores da lei, da classe dos fariseus. Fariseu significa puro. Aqueles que se achavam que eles eram os verdadeiros crentes, que eles eram os verdadeiros tementes de Deus e que eles não podiam se misturar. Eles não podiam ficar no meio de pessoas impuras, porque eles também ficariam impuros. E eles estão ali. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que muitos andam atrás de Jesus, nem sempre com boas intenções, nem sempre bem intencionados. Mas eles muitas vezes estavam ali para apanhar Jesus em alguma armadilha, para preparar alguma armadilha para apanhá-lo. Mas Jesus não os enxotou. Jesus permite que eles caminhem atrás dele. Às vezes, volto a repetir, até mal intencionado. Porque aqueles que andam atrás de Jesus, segundo a parábola da rede, são aqueles peixes que a rede apanha, mas que no tempo certo serão selecionados pelos anjos. É a seleção natural da vida. É a seleção natural. Porque a vida é um plantio.
e cada um colhe aquilo que planta. Naquela alegria do jantar de gratidão de Levi, ali estão também então os fariseus. E eles, observando que Jesus senta-se com pecadores e cobradores de impostos, eles vão perguntar aos discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Meus irmãos, minhas irmãs, eu e você, todos nós podemos incorrer nesta tentação de querermos nos converter em alfandegários de Deus, não em embaixadores dele, não em ministros da misericórdia dele. O Senhor convocou a cada um de nós porque nenhum de nós é voluntário, nenhum de nós se inscreve, nenhum de nós se apresenta. Porque todos aqueles que vão como voluntários e todos aqueles que se apresentam, eles entram pela porta do fundo e podem se converter em ladrões e salteadores, como diz Jesus. Mas é Ele que convoca. É o Pai que atrai cada um de nós até Jesus, não para sermos alfandegários, mas para sermos ministros de misericórdia, arautos de misericórdia. E quando nós falamos então em arautos de misericórdia, nós podemos nos converter em dois tipos de arautos. Aqueles arautos de misericórdia, de uma misericórdia permissiva, que não fala mais da conversão de vida, que não propõe mais a conversão de vida, que não chama a pessoa a uma revisão da sua vida, porque é uma misericórdia permissiva que não converte e faz até acontecer um sacramento de confissão viciado. Naqueles que pensam que a confissão é um balde que enche, você vai lá, esvazia e enche de novo. Isso é um arauto de misericórdia permissiva. Mas também nós podemos nos converter em arautos de rigorismo, arautos de uma justiça sem misericórdia, porque realmente o Senhor é misericórdia, mas a misericórdia do Senhor é acompanhada da justiça. É preciso conversão, é preciso mudança de vida, é preciso mudança de mentalidade, e só o Espírito do Senhor pode mudar a mentalidade de cada homem e de cada mulher para que ele refaça a sua vida, refaça a sua história. E nós podemos então ficarmos mergulhados nessas duas tendências, arautos de uma misericórdia permissiva. Deus é misericórdia, tudo é misericórdia, mas sem conversão de vida. O Senhor sabe usar as rachaduras necessárias da vida para converter cada homem e cada mulher. Mas a misericórdia do Senhor exigirá sempre de nós também justiça, conversão e mudança de mentalidade. Mas também podemos nos convertermos em arautos de uma justiça sem misericórdia, com tirania, com rigor. Aí nós nos converteremos em alfandegários de Deus, numa justiça sem misericórdia, sem experimentar a conversão na vida de alguém. E assim nós vamos então falar que o outro está perdido, que o outro está condenado, porque nós nos converteremos em juízes. Aqui seremos nós os juízes e não o Senhor. Ninguém tem o direito de dizer para o outro que ele está no fogo do inferno. Ninguém tem o direito de dizer para o outro que ele não se converte, porque é o Senhor que converte e não sou eu. Depois, então, Jesus vai ouvir essa pergunta deles e vai dizer: não são as pessoas sãs que precisam de médicos, mas os doentes? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E para muitas pessoas isso choca. Essa conduta de Jesus choca, porque ele come com os pecadores. Ele senta-se à mesa com os pecadores, porque ele quer levar todos para o Senhor. Ele quer levar todos para Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo um dia vai nos ensinar: eu me fiz pecador com os pecadores para ganhar todos para Cristo, levar todos para Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é essa força de conversão, que vai ajudando a mim e a você a perceber que todos nós passaremos pelo tribunal da misericórdia do Senhor. E os ministérios, os dons, eles não nos salvam, mas vai depender da conduta de cada homem e de cada mulher. Por isso Jesus hoje escandaliza a sensibilidade religiosa dos fariseus. Jesus escandaliza porque ele anda com pecadores, ele anda com cobradores de impostos, aqueles que a lei fez com que se tornassem impuros, renegados e marginais. Esta palavra de hoje, então, nos ajude a recordar essa verdade da nossa fé. O Senhor não veio chamar
os sãos, mas os doentes. O Senhor não veio chamar os justos, mas os pecadores. E que esta palavra ajude a mim e a você a vivermos e caminharmos bem a nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Santa Clara de Assis, rogai por nós, paz e bem.